Primeiro eu quero começar dizendo muito obrigado ao Pedro, ao Roberto, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Eu, como uma voz de corretora, podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência, do que eu já passei aí e do que eu vivo, né, no dia a dia, que eu estou como vocês aí, na batalha, na trincheira, né? Então, eu quero começar dizendo quem sou eu, né? Quem é a Cláudia? Por que a Cláudia está aqui? Por que a Cláudia foi convidada para estar dividindo com vocês? Como eu disse, eu sou corretora de seguros, sou também administradora, empresária, a gente tem aí já algumas empresas, formada, pós-graduada, mas de verdade, nada do meu currículo vale se a gente não souber aplicar o nosso conhecimento dentro da nossa corretora. A gente sabe que o que move a nossa corretora são as vendas. Então, não adianta eu ter o certificado da Frinseg, não adianta eu ser formada em qualquer universidade, não importa isso. O que importa, de verdade, é o que a gente faz com o nosso conhecimento. É o que a gente transforma dentro do nosso negócio. E aí eu quero contar para vocês como eu cheguei aqui, como que aconteceu. Eu também, aqui como alguns, né, são de seguradora, eu trabalhei em seguradora, eu trabalhei por 8 anos dentro de seguradora, tinha um bom salário, tinha um... Opa, um pouquinho mais perto, melhor. O pessoal aí no fundo está ouvindo, agora está melhor? Ok. Então tá. Eu tinha um bom salário, eu trabalhava num ambiente agradável, com pessoas que eu gostava, eu tinha uma estabilidade relativamente, me dava muito bem com todo mundo do qual eu trabalhava, só que me faltava algo. Sabe quando falta aquela coisa que você fala, poxa, eu não quero passar o resto da minha vida e aposentar lá na frente, trabalhando para os outros, eu quero ter o meu. Eu acredito que a maioria de vocês aqui, corretores, provavelmente, em algum momento, isso deve ter batido no coração, deve ter falado, eu quero ser uma corretora, eu quero ter o meu próprio negócio. E aí foi quando eu falei, peraí, o que eu posso fazer? E aí um dia, visitando um cliente com corretor, porque eu trabalhava no departamento, numa função, onde eu acompanhava o corretor no cliente final, né? E aí de lá, eu levei toda a condução da reunião, trouxe todo o processo e, no final, a gente saiu com um cheque de R$125 mil. Naquele momento, eu falei, para tudo, eu posso, eu sou capaz. Se eu sou capaz de sair com um cheque de R$125 mil de uma pessoa que eu acabei de conhecer, tudo bem, o corretor já vinha conversando, mas eu conduzia a venda, aquele processo do início ao fim, eu falei, eu posso. Então, alguma coisa eu tenho aí. A partir daquele momento, eu falei, pera lá, eu vou tirar minha SUSEP, eu vou batalhar para poder seguir o meu caminho empreendedor e ter o meu próprio negócio. E aí eu pedi demissão da Porto. Trabalhava na Porto Seguro, pedi demissão para abrir a corretora. Isso aconteceu em 2008. Deixei a FGTS de fora, tudo. Pedi demissão mesmo e saí com força de vontade. Só que teve um problema. Não foi tão fácil quanto eu pensei que seria. Porque quando eu estava no papel de seguradora, eu olhava os colegas corretores, eu falava, é fácil, eu vou chegar lá, eu vou vender, eu vou tirar a proposta, tirei um cheque de R$125 mil, tá fácil para mim. Só que não foi tão fácil. A vida de nós, corretores, não é assim tão fácil. Por quê? A gente sabe que convencer um cliente não é fácil. Tem todo um processo que a gente tem que fazer. E conseguir um cliente para chegar no ponto de ter que convencer é mais difícil ainda. A gente sabe que essa captação não era fácil. E aí a gente foi dentro do escritório, na batalha, contrata equipe, vai crescendo e trabalha muito por dia, matando o leão por dia, como a gente brinca lá. E aí, quando chegou em 2011, foi o meu desespero. Eu simplesmente surtei. Eu simplesmente quase surtei. Por quê? Chegou no final do ano, o contador fechou o balanço, apresentou as contas, menos R$16 mil de saldo do ano. Para uma corretora que estava iniciando, que estava em todo um processo, que tinha despesas, aquilo para mim, eu falei, não é possível. Eu vou falir? Eu não vou falir. E aí eu surtei, eu falei, pera lá, para tudo. E aí sentei com os meus sócios, falei assim, o que a gente está fazendo de errado? Vamos ver. Ou a gente senta e chora, ou a gente tem que gerar algum tipo de mudança dentro do nosso escritório. A gente tem que fazer algo diferente. E a gente falou, o que a gente está fazendo de errado? A gente decidiu seguir pelo caminho de gerar a mudança.
o que exatamente a gente está fazendo de errado dentro da nossa casa. Porque a culpa não é do outro, a culpa não é do concorrente que é bom. A culpa era nossa, que nós não estávamos sabendo vender como se deveria. A gente desfez a equipe, a gente primeiro olhou para dentro de casa. Como que está a nossa equipe? Como que a equipe de vendas está trabalhando? Então, a gente começou com um processo interno. Desliga funcionário, reajusta as contas, faz alguns controles que são necessários. Não é porque a gente é pequeno, médio ou grande, a gente tem que controlar as nossas despesas, a gente tem que controlar os nossos custos. E aí, a gente começou a readequar dentro de casa. A partir daquele momento, a gente falou, pera lá, fizemos aí, desligamos alguns funcionários, a equipe está mais enxuta, as despesas estão mais concisas. Como que a gente vai fazer agora para conseguir vender aquilo que a gente vendia? A gente começou a olhar para fora. E foi aí que a gente se deparou com a internet. E foi essa tecnologia, isso que bateu na gente, que a gente falou, pera lá, hoje a gente olha para uma criança de 2 anos, 3 anos, ela já está com um tablet na mão, ela já está desenvolvendo alguma coisa com tecnologia. Imagina os pais dessa criança que deram esse equipamento ou que estão deixando à disposição. Espera lá, tem mercado aí, vamos começar a trabalhar por aí. E aí foi quando a gente começou a trabalhar com site. A gente tinha um site que era legal, lindo, bonito, só que a gente não tinha tráfego. De que adianta a gente ter o nosso site se a gente não tem pessoas chegando? É a mesma coisa que a gente ter uma Ferrari na garagem, só que não tem habilitação. Não vai adiantar de nada. Vocês vão concordar comigo que é muito bacana ter uma Ferrari. Só que se eu não posso conduzir por aí, do que me adianta? E a mesma coisa quando a gente fala de internet. De que adianta a gente ter todo um investimento, a gente pagou um profissional para desenvolver o site dentro da nossa corretora. Normalmente, esse site não é barato. A gente paga lá R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000 para um profissional fazer uma coisa apresentável para o nosso escritório, e esse negócio não traz nenhum cliente, não traz vendas. De que adianta a gente investir se a gente não controlar os nossos resultados? A partir daí, a gente falou, pera lá, a gente já tinha o site nessa ocasião, em 2011, falou assim, pera lá, o que a gente está fazendo de errado dentro desse cenário de internet? Foi aí que a gente decidiu começar a aprender. A primeira coisa que a gente aprendeu foi, precisamos trabalhar SEO. O que é SEO? São os buscadores, as otimizações orgânicas, os anúncios grátis que a gente tem dentro da internet. Então, é como a gente faz para estar na primeira página do Google. E não naquela parte coloridinha, paga. Não, é como que a gente faz para estar na parte grátis. Porque a gente estava vindo de menos de R$16.000. A gente não tinha grana, não tinha um centavo para investir em marketing. Hoje eu sei que é necessário a gente investir em marketing, mas naquela época, por mais que a gente quisesse, a gente não tinha grana. O que a gente falou? Pera lá, alguma coisa a gente tem que fazer. Foi quando a gente começou a aprender a otimizar site, título, otimizar conteúdo, otimizar palavra-chave, para fazer com que o site aparecesse nos buscadores. Hoje, se você coloca aí na internet, seguro de moto BMW, seguro de moto Honda, seguro de moto, seguro de vida motoboy, o meu site aparece nas primeiras páginas do Google, na parte gratuita. Por quê? Porque é importante a gente estar lá. E foi isso que a gente começou a fazer. Eu fui aprender. Meu marido, hoje meu marido, era meu sócio, inclusive, falava assim, Cláudia, você está ficando doida de tanto estudar, você não tem final de semana? Vamos, né? Vamos sair um pouquinho? Eu falei, não, a gente precisa reverter esse jogo. Depende só da gente. E aí a gente fez. Fez com que os nossos sites aparecessem nas primeiras páginas de forma gratuita. A partir do momento que aquilo começou a rodar, clientes começaram a chegar, a gente falou assim, pera lá, agora já está sobrando um pouquinho de caixa para a gente investir. O que a gente vai fazer? A gente começou a fazer anúncio pago. No início, a gente fez anúncio no Google AdWords, alguns de vocês já devem conhecer ou não. Porém, o Facebook Ads, que é o anúncio no Facebook, é o que mais deu resultado, ao menor custo. Custo os dois têm, só que eu costumo passar aquilo que eu faço. Eu costumo passar aquilo que eu aplico dentro do meu negócio. E hoje o que eu aplico é Facebook Ads. Então, a gente tem como chegar no nosso cliente que já é o nosso nicho de mercado. Por exemplo, a gente vai fazer uma venda, aqui nós que temos o Protector, a gente vai fazer uma venda para um médico.
a gente vai fazer uma venda para um dentista, um advogado, a gente vai fazer anúncio já para eles. Muitas vezes a gente acha que esse anúncio é caro. Gente, 5 centavos o clique. É 5 centavos para uma pessoa estar chegando no nosso site. Às vezes é 10 centavos, R$1 que seja, para a gente conseguir um lead, como a gente falou aqui, do Protector, que hoje tem o lead. Mas vale a pena, porque o quanto custa um funcionário para a gente chegar lá e bater na porta de um cliente? Bater num cliente ou fazer um telemarketing, pagar um funcionário para isso. E a internet nos facilita dessa forma. Então, a gente reduziu a equipe e, através da internet, a gente continuou conseguindo chegar nos clientes. Com isso, a gente teve lucro, a gente teve muito mais resultado. E quando foi em 2013, eu descobri o YouTube. Provavelmente, alguns de vocês aqui já devem ter visto os meus vídeos no YouTube, porque hoje eu faço vídeos, inclusive, para os corretores. Só que, no início, eu fazia vídeos para os nossos clientes, para o segurado que vai comprar o seguro do carro, seguro de vida, enfim, os clientes da ponta final. Vídeos para a corretora. Por quê? Ali, a gente tem como ter anúncios e pessoas chegando também de forma gratuita, e se eu quiser dar um passo ainda maior, a gente vai também para o pago, porque o YouTube nos dá essa possibilidade, tanto do pago quanto do gratuito. Então, a gente ficou com esse leque de possibilidades. Hoje, a gente tem diversas outras formas também. A gente tem hoje a Twitter, tem anúncios em sites parceiros, só que, se a gente começar por essas 3 coisinhas, já dá para ter muito resultado dentro de casa. Dá para a gente economizar muita coisa lá fora, apenas se dedicando um pouquinho para aprender como tudo isso funciona. E eu não sou programadora, tá, gente? Eu não sei fazer nenhuma linha daqueles códigos malucos de computador, não. O que eu fiz foi aprender o que o Google espera da gente, o que ele quer que o nosso site tenha, para ele considerar a gente bom para apresentar primeiro. Por que o site do meu concorrente está lá e o meu não? É isso que a gente tem que estar sempre avaliando. Então, em linhas gerais, o que a gente tem que saber? A gente tem que estar nas mídias, a gente tem que estar fazendo as pessoas chegarem no nosso site. Porque não adianta a gente ter o Protector, ter um site, ter investimento, se a gente não está fazendo as pessoas chegarem no nosso site. E, a partir do momento que ela chega no nosso site, a gente tem que transformar ela em leads. A gente tem que identificar quem é aquela pessoa. Então, a gente tem que fazer com que a gente possa identificar aquela pessoa. Então, não adianta a pessoa chegar no nosso site e simplesmente ir embora. A gente não vendeu nada para ela. Com autorização de quem ela está indo embora? Então, a gente tem que transformar essa pessoa em lead. Lead nada mais é do que o potencial cliente. É a pessoa que tem a possibilidade de comprar da gente. É o prospecto, como a gente diz no mundo offline. Vamos dividindo aí, mundo online e mundo offline, tá bom? E aí, o que a gente faz a partir do momento que a pessoa transformou o lead? O que a gente faz lá na corretora? A gente entra em relacionamento, porque a venda ela vai sair a partir do relacionamento com o cliente. E como que a gente consegue? Até então, a gente fazia via telefone. Até 2013, a gente só fazia por telefone. Ligava, entrava em contato, falava, olha, o senhor entrou no site, preencheu a informação assim, assado, e a gente dava seguimento em todo o processo de venda. Até que eu descobri uma ferramenta chamada Autoresponder. O que é o Autoresponder? É um sistema que ele envia e-mails automaticamente para as pessoas. Então, o lead que está navegando na internet colocou os dados no nosso site e ele começa a receber uma sequência de e-mails. Então, a gente programa esse e-mail uma única vez e o próprio sistema trabalha para a gente. Então, é como se a gente tivesse lá um funcionário mandando e-mail. E, gente, essa foi a segunda virada da nossa corretora. Deu um boom a partir do momento que a gente começou a casar os sistemas. Hoje, existe sistema de autoresponder até gratuito. Então, tem gente que fala, Cláudia, mas eu não tenho dinheiro para investir mensalmente numa ferramenta. Ok, vamos na ferramenta gratuita. Ela não tem as mesmas funções, ou todas as funções, mas ela tem. Já é um começo. Igual eu fiz lá atrás. Eu comecei pelo que era grátis,
E depois eu fui implementando a partir do momento que o dinheiro foi aparecendo. E assim a gente vai estar se relacionando com os clientes. Aqui, a gente vai estar enviando informações, conteúdos, enviando e-mails. Não é aquele e-mail de compre aqui, compre aqui, compre aqui, fotinho. Não, é e-mail de persuasão. São e-mails pensados. São e-mails do qual a gente vai tocar na dor da pessoa. É fazer com que ela sinta-se como se a gente está falando com ela. Se alguns de vocês aqui, provavelmente, não sei se já conhecem meu canal no YouTube, eu sou corretor e agora, vocês provavelmente estão na minha lista VIP e já devem ter recebido algum dos meus e-mails. Se não, eu convido quem estiver aqui para entrar e ver como funciona esse processo de e-mails. Você se cadastra e o próprio sistema manda. Porque imagina, hoje eu tenho lá 4.000 corretores na lista. Imagina eu ter que mandar diariamente e-mail para 4.000 corretores. Eu ia ficar doida, eu ia ter que ter uma equipe para isso. O próprio sistema faz e facilita essa nossa vida. Então, como que funciona essa questão de relacionamento? Entram lá 100 pessoas no nosso sistema, no nosso site. Esses números são hipotéticos, tá? Das 100 pessoas que entram, 80 se transformam em leads. Colocam os dados para continuar lá e receber mais informação. E o que a gente oferece para a pessoa, para a gente capturar esse lead, como a gente chama, que são as páginas de captura? A gente oferece uma isca, seja o cálculo, seja algo que atraia a atenção dela, porque ela vai precisar. Se for alguém de bike, uma informação de bike. Se for algum dentista, algo relacionado à profissão dele, um médico, um advogado, algo que vá chamar a atenção. E aí, pelo relacionamento do autoresponder, a gente entra em comunicação com a pessoa. Dessas 80 pessoas que colocaram lá os e-mails, elas vão começar a se relacionar com a gente vai conseguir entrar efetivo em negociação com 40. E dessas 40, 5 a gente transforma em negócio. Então, a gente percebe que existe um funil aí. Só que a gente tem toda uma tecnologia nos ajudando a conseguir chegar nesse processo. E foi esse o processo que eu fiz para conseguir sair daquele histórico, para conseguir virar esse jogo. Então, a gente pode dizer, gente, é possível acontecer, é possível fazer. A gente só precisa se dedicar, se esforçar e botar em prática. E o que a gente tem que entender é, não tire isso aqui que eu falei como verdade, não. A Cláudia, ela não é a senhora da razão. Testa, entra para jogo e verifica se aquilo é para você. Que nem eu vejo e admiro. Existem corretores hoje que fazem o porta a porta. Gente, eu acho lindo aquilo. Eu não consigo vender, mas eu admiro. Eu falo, são melhores vendedores do que eu. Porque eles estão lá batendo e conseguem vender. Eu não consigo daquele jeito, da forma, com o resultado que eles têm. Eu me achei quando eu achei a internet. Então, é isso que a gente tem que entender. É possível, só que a gente tem que entrar para o jogo e ver se essa brincadeira é para a gente, tá certo? E foi graças à internet que hoje eu tenho a Volage Corretora. É graças à internet que hoje eu tenho o canal do Sou Corretor, que é onde, semanalmente, eu publico vídeos que eu tento ajudar o máximo que eu puder o corretor, passando um pouquinho da minha experiência. Em alguns vídeos a gente entra num conteúdo um pouco mais técnico, outros vídeos a gente entra em algumas situações não tão técnicas, mas sempre tentando auxiliar, passar informação. E é exatamente isso que eu faço no canal Sou Corretor, que a gente tem que fazer e faz pelo cliente segurado, passar informação do que está acontecendo nesse nosso mundo de seguros. E graças também a todos esses conteúdos, hoje a gente tem o Top Corretor, que é o meu curso mais avançado, onde a gente ensina aí, em realmente módulos avançados, de como conseguir fazer a captação, como é a criação de uma página de captura de sucesso, quais são os testes que a gente faz, como que funciona, como é que está a vida do cliente segurado, aonde que ele está. Porque a gente tem que encontrar o cliente aonde ele está. E aí, tudo isso, a gente passa também no Top Corretor. E, por último, a minha bebê, que é a Ragaz Assessoria, que é a empresa mais nova que a gente criou, que é a empresa onde a gente atende os corretores que atuam com seguro de automóvel. Então, a gente tem aí uma assessoria que dá a indicação. Eu acabei adquirindo uma expertise, eu e a equipe, a gente acabou adquirindo uma expertise que a gente diariamente consegue centenas de leads, centenas de indicações. E a gente repassa essas indicações para os nossos corretores assessorados. Isso através da Ragaz Assessoria, que é a que a gente dá apoio em seguro de automóvel. Tá? Por enquanto, a gente não atua com outros seguros, como eu falei, é a minha bebê,
acabou de nascer. Então, por conta disso, a gente ainda não está atingindo outros seguros, outros ramos, mas a expectativa é que isso daí se estenda mais para o futuro, tá certo? Eu quero, de verdade, agradecer vocês pela oportunidade de eu estar aqui hoje. Eu acho que o Roberto aí ele vai ter mais algumas palavrinhas para falar. Quero agradecer. Espero que eu possa ter contribuído. Mais uma coisa, eu vou estar aqui fora, se alguns de vocês, ou quem tiver dúvidas, quiser vir até mim, Cláudia, como que você faz isso, como você faz aquilo, fiquem à vontade para me acionar, tá? Então, eu vou estar aí para ajudar no que for possível, e se vocês quiserem entrar em contato comigo, se acham que, de alguma forma, essas loucuras todas que eu passei aqui do meu caso de sucesso, como eu falei, isso não é a verdade de todos, é a minha verdade. Se alguém quiser saber um pouquinho mais, está aí o meu e-mail e o meu WhatsApp, vocês fiquem à vontade para estar me procurando e a gente trocar aí um pouquinho de figurinha, tá bom? Obrigada.